Olá, meus amores, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos abrir na página 47. Então, aí na página 47, aula 2, os conflitos nos contos de fadas. Você sabe o que significa a palavra conflito? Se não sabe, que tal procurar no dicionário? Atenção! Queremos saber o que significa conflito em histórias. Escreva a definição que você encontrou. Então, o que é conflito? É um problema ou um desafio que o personagem precisa enfrentar. É o conflito que dá emoção às histórias. Por exemplo, o conflito dá emoção à história e quando a gente está lendo, nós ficamos curiosos para saber o final. Mas aqui você vai escrever a definição que você encontrou. Podemos encontrar conflito nos contos de fadas? Escreva um exemplo. Sim, nós encontramos conflito nos contos de fadas. Por exemplo, da Cinderela, ela quer ir ao baile, mas é impedida pela madrasta e pelas suas irmãs. No conto Branca de Neve, ela é levada para a floresta pelo caçador, amando da madrasta, que ela quer que seja morta. Então, aqui você vai colocar assim, existe conflitos nos contos de fadas e vai escrever os exemplos. Aí você vai escrever qual foi, por exemplo, o conflito da Cinderela, da Branca de Neve e de outros que você queira colocar. Aí vem aqui para a parte praticando. Vamos pensar na estrutura da narrativa dos contos de fadas? Você vai ouvir o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Após a leitura do professor, leia com o grupo e ilustre cada trecho da história. Capriche na imaginação. Então, essa página aqui, ó, inicia o conto Chapeuzinho Vermelho, que você vai ler ou vai pedir alguém da sua família para ler para você, certo? Então, ó, Chapeuzinho Vermelho, inicia aí na página 48, 49, e lembrando que após cada leitura, você vai fazer a ilustração. Na página 50, por exemplo, você vai ler esse trecho aqui e vai fazer a ilustração, de acordo com a leitura. Continua aqui também na página 51. E aqui na página 52. E você vai também fazer a ilustração aqui. Caprichem, viu? Depois de feito toda a leitura, nós vamos analisar o conto. Qual conto? O conto de Chapeuzinho Vermelho. Então, tem aí, nesse conto, que personagem se opõe a Chapeuzinho? Então, o personagem que está oposto a Chapeuzinho é o lobo. Na letra B, esse personagem tem algo a ver com o conflito da narrativa? Isto é, com o problema que a Chapeuzinho precisa resolver ou com o desafio que ela precisa enfrentar? O lobo, ele tem a ver com o conflito? Você vai botar sim. O lobo é quem cria a situação problemática. Foi o que ele fez. Primeiro ele engoliu a vovó e depois se disfarçou para devorar Chapeuzinho também. Em qual momento esse conflito foi percebido por Chapeuzinho? Quando foi que Chapeuzinho percebeu que tinha esse conflito? Quando Chapeuzinho chegou lá na casa da vovó e achou aquela aparência dela muito estranha. Lembra que ela faz algumas perguntas porque ela achou a vovozinha muito estranha? Na letra D, como esse conflito foi resolvido? Chapeuzinho enfrentou tudo sozinha ou teve a ajuda de alguém? Ela não resolveu tudo sozinha, não foi? Então, o conflito é resolvido com a chegada do caçador, que salva quem?
Chapeuzinho abre a barriga do lobo e depois salva a vovó. E a atividade continua aqui, ó. Retomando. O que descobrimos sobre o conto de fadas estudado? Sobre o Chapeuzinho Vermelho. Complete o quadro com as suas descobertas. Quem é o protagonista? Você vai escrever. Quem é? Chapeuzinho Vermelho. Quem é o antagonista, o malfeitor? Quem era o mal do conto? Lobo mau. O auxiliar. Quem é auxiliar? Quem ajudou foi quem? O caçador. Conflito. Qual foi o conflito? Chapeuzinho se livrar de ser engolido pelo lobo e salvar sua avó. Então, o conflito foi esse. Chapeuzinho se livrar de ser engolido pelo lobo e salvar sua avó. E qual foi a resolução do conflito? A resolução do conflito se deu com a ajuda do caçador. Resolução do conflito se deu com a ajuda do caçador. Tá bom? Gostaram? Então, aqui nós concluímos a nossa aula 2. Então, bons estudos, aproveitem a leitura e a atividade, capriche. E eu espero as fotos, tá bom? Um abraço.